Quer dizer, e ganhou muito dinheiro com isso, né? Ganhei. E meus filhos me ajudavam. Meu pai tinha uma escola de datilografia e eles aprenderam a datilografia com meu pai, no tempo que ainda não existia computador. Tinha cursos, né, de datilografia. Meu pai tinha uma escola e meus filhos aprenderam lá. Daí naquele tempo não era digitar, era datilografado. Tudo feito na máquina. máquina. Eles adoravam, os dois. Um tinha 10 anos e o outro tinha 8, que era o pai dela. Quer dizer, isso aí foi acompanhando, né? Foi. E a senhora tem, nesses livros que a senhora leu ao longo desse tempo, tem os seus preferidos? A senhora falou do Galeano e falou do Dan Olha, Brown. Incidente em Antares, de Érico Veríssimo, ele escreveu no tempo do Figueiredo. Foi até caçado o livro dele. Depois, no tempo dos militares, o livro é extraordinário. Eu não gosto de romance. Faz bastante analogia com política também, né? Faz. Gostei demais. E esse Veias Abertas da América Latina. Esse Veias Abertas do Galeano é um livro mais com pensamentos da esquerda, né? Falando um pouquinho do social, desde as épocas... Até os alunos trouxeram um livro para ele, ele tinha assim, as Veias Abertas da América Latina. Então eles puseram um R no meio, ficou latrina. Então fala dos holandeses, o que roubaram do Brasil, os espanhóis. Conta um pouco da história, né? A senhora é muito apaixonada por esses livros de história? Gosto. E quando a senhora dava aula também? Não, eu dava aula de geografia. Mas a senhora também aplicava esse tipo de coisa? Não. Como é que era? Surgiu assim, num toque de mágica. E daí a senhora foi se aperfeiçoando nisso? Sozinha. E foi daí 30 anos fazendo isso? 30 anos fazendo isso. Agora porque deu um... Sabe quando dá branco? Agora deu um branco, né? Deu um branco. E a senhora tem mais escritos na sua casa que a senhora quer editar outros livros ou não? Como é que tá funcionando isso aí? Eu tenho crônicas, mas não vou editar não. Acho que chega agora, né? A senhora não quer mais? Também agora eu não sei mais falar sobre o quê. Mas são muitas crônicas que a senhora tem? 15, muito pouco. Dá 15 páginas no livro. Então a senhora tem que produzir mais, a senhora tem facilidade para produzir? Como é que a senhora vê isso aí, esse sentido? A senhora crônicas sobre o cotidiano da cidade? O que a senhora fala sobre o que, essas 15 crônicas? Tudo que eu vejo eu tomo nota. Ah, é? É. A senhora costuma passear bastante no centro aqui, não? Eu fazia caminhada com meu marido, ia anotando tudo. Por exemplo, eu passava numa igreja evangélica e estava escrito assim, entre que você é a pessoa mais importante para Deus. Aí eu punha para Deus ou para os cofres da igreja, né? E tudo que eu via, eu anotava, que nem no tempo do ilustríssimo senhor Marco... Nossa Senhora. O que tem? Marco Aurélio, como é? Marco Aurélio de Souza, prefeito? Como é? Falando a respeito de água, a água parada... A água não pode ficar parada, nem você. Só que lá em frente à prefeitura, aquela fonte lá com água parada e suja e fedida. Quer dizer, que faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Então tudo isso eu fui colocando nas crônicas. E quando é que a senhora descobriu que a senhora tinha facilidade para escrever desse jeito? De uma hora para outra. Mas quando? Foi quando comecei a fazer esses trabalhos. Que uma tia que era professora dizia assim para mim, Marina, você precisa colocar tudo isso num livro. Eu falei assim, mas como que eu vou colocar num livro se eu ganho dinheiro à custa dos estudantes? Daí ela falou assim, arranja um jeito. E eu fico lá. Eu falei, já sei o que eu vou fazer. Eu vou criar um professor velho, aposentado, sozinho, que ficava num banco de jardim, sentado o dia inteiro, perto de uma faculdade, e entrava em contato com os estudantes. Então eu joguei tudo nas costas dele. Aí sou eu, professor Quinzinho. Que você inventou um personagem. Inventei um personagem. A senhora foi fazendo à medida que ia crescendo a demanda. E tem algum texto ou algum poema que a senhora guarda com maior recordação, que a senhora gosta mais? Ou que esteja aqui no Momentos Impetuosos, ou que esteja guardado? Foi um dos últimos que eu fiz, que eu escrevi Saudade, que era para o meu marido. Acho que tá aí no final. Saudade. Deixa eu ver. Aqui. Tá aí. Eu vou pedir para a senhora ler esse poema. Ai, não. Foi um poema feito para o seu marido? Não. Foi um poema feito para o seu marido? Quem quiser ler, ele compra o livro e lê.
Mas foi um poema feito em homenagem ao seu marido? Foi. Que a senhora sentou pensando no seu marido? Pensando nele. E quantos poemas que a senhora tem? Em casa, 300. Além desses que estão aqui? Mas tem muitos que eu xingo político através de poesia. Eu não vou comprometer ninguém, né? Ficou com raiva. Tudo através de poesia. E a senhora hoje decidiu encerrar esse contato seu com os estudantes? Como é que a senhora encerrou isso, depois de 30 anos? Ninguém mais procurou a senhora? Como é que funcionou isso? Porque as escolas viraram que bagunça, né? E o professor também não lê trabalho. E eles já perceberam isso. E outra, antigamente eu fazia pesquisa em livros. Hoje você vai lá no Google, Face, né? você copia tudo de lá, então... Ficou muito mais fácil Há pouco tempo eu fiz para o cunhado dela. Formou ano passado. O que era da arquitetura que ele pediu? Histórico da arquitetura, porque eu não entendo nada de arquitetura, mas o histórico você propunha e eu fiz para ele. E eu adoro fazer pesquisa. Nossa Senhora, adoro. A senhora fala nesse livro aqui de muitas modernidades, que a senhora critica bastante coisa, mas a senhora é uma pessoa que se adaptou bem ao computador, por exemplo. A senhora pensou que ia ser... Como é que é assim? Eu fui obrigada a me adaptar, porque quando eu fazia trabalhos ainda, eu tinha uma máquina elétrica e os professores estavam exigindo computador, não queriam mais trabalho feito. Daí diziam assim, mas quem sabe da telegrafia? E não é tudo diferente. Aí eu comecei a aprender sozinha, depois eu fiquei com dificuldade, entrei naquela escola Microcamp e fui aprender o Word e continuei. E internet a senhora também mexe, não? Eles que me ensinaram, mexo. Já? Já, e escrevo, xingo. Tá no Facebook também, não? Tô. Também? Marina Garcia, pode procurar lá que você acha. E a senhora se adaptou bem a essas coisas do século XXI, né, que a senhora... E hoje em dia, como é que a senhora vê, por exemplo, o Jacareí hoje, o Brasil, como é que a senhora enxerga isso Jacareí era uma maravilha. Bom, hoje eu não sei se é bandidagem. Eu, por exemplo, tinha educação física às 6 horas da manhã. E era um campo que você não tem nem nascido ainda, era onde era a prefeitura hoje. Eu saía de 5 horas da manhã de casa. Esmaga-sapo? Era chamado esmaga-sapo, fazia educação física ali. Você podia sair a hora que fosse, não tinha problema nenhum. Hoje em dia, não dá. A gente falou no começo da entrevista, a senhora falando de Jacareí na sua infância. Era uma época que as pessoas, uma família conhecia a outra, porque a população era muito... Foi a televisão que as mulheres saíam na porta das casas conversar, as pessoas iam para as praças, sentavam nos bancos de jardim, bater papo. Acabou tudo isso, né? Na hora do almoço a gente se comunicava com a família. Hoje não, é tudo, senta com o WhatsApp na mão e... A senhora fala que a televisão prejudicou isso ou foi porque a cidade se encheu demais de pessoas? Porque Jacareí, nos anos 40, por exemplo, tinha 40 mil habitantes, hoje tem 200 e poucos mil. Isso também influencia, né? Também. Mas a senhora, como é que a senhora vê isso hoje? Um retrocesso. Mas por qual motivo a senhora em todos, fala? Educação, tudo. Político que não olha no que a cidade precisa. Acho que mudou para pior. E a senhora é uma pessoa que enxerga o futuro hoje de que forma? Cada vez pior. Só que eu não vou ver o pior, né? Eu estou com 79, não vou ver o pior. E como é que a senhora encara se passar dos anos? Como é que a senhora, se fosse fazer um balanço da sua vida, como é que a senhora faria? Eu converso com as que que estudaram junto comigo e a gente comenta que o nosso tempo foi chamado, teve uma novela chamada Os Anos 50, não sei, foi a melhor época da minha vida, era tudo maravilhoso, respeito entre os homens se vestiam, hoje eles se desvestem, as mulheres se vestiam, hoje se desvestem, muito nudismo, no meu tempo não tinha. A senhora até fala nesse livro, da Geração Estranha, fala que primeiro, na sua época, as pessoas namoravam, depois iam casar para morar junto. Agora é diferente, agora primeiro tem um filho, depois vai morar junto, depois casa. E não é assim? É uma modernidade, né? A maioria é.
E a senhora é uma pessoa que sente muita saudade? O que a senhora sente mais saudade hoje em dia? Sinto saudade de Jacareí e do meu marido demais. Muito? Em que momentos a senhora sente mais saudade, por exemplo, do seu marido? Em todos, ele era o companheiro. A gente chegava fim de semana, vamos comer aqui, vamos comer ali, vamos para cá, vamos para lá. E a gente concordava com tudo que eu fazia. E a senhora é uma pessoa que, por exemplo, é muito religiosa? Não Como é que a senhora sou, vê? não tenho religião, não tenho time de futebol favorito e não tenho partido. Eu ando direito, quem anda direito não precisa de religião. Eu não sou um cão adestrado. Desde pequeno foi assim, não? Sou. Tem um gênio forte, né? Não sei se eu tenho gênio forte. Eu gosto muito de tudo que é da ciência, que é da lógica e da razão. E não tenho fé em nada. Tenho fé em mim. Uma coisa meio agnóstica, não? Sou. Né? Então, a senhora, se fosse basear nisso, a senhora se definiria como uma pessoa agnóstica. Gnóstica, cética. E a senhora tem medo da morte, por exemplo? Da morte, não. Tenho medo de como ela virá. Se a senhora vai, entende, por doença... Também acho que morreu, acabou. Dizer, Não tenho religião. E não faço questão de ter. seus pais também não tinham? Tinham demais. Dos dois lados, do lado do meu marido, do lado do meu pai e da minha mãe. Católica? Fervorosos. E eu nunca, desde criança, eu nunca suportei. Ah, é? Mas eles não obrigavam a senhora a ir? Obrigava, porque a minha mãe dizia assim, se você não for na missa, você não sai de casa. Daí eu, para poder sair, eu ia na missa, né? Hoje não vou. Será que não foi por isso que a senhora ficou revoltada? Porque a sua mãe obrigava a senhora a ir? Não sei. Que pode ser o motivo, né? Mas vivo muito bem. Ajo de acordo com a minha intuição e dá tudo certo. A senhora não sente falta nenhuma Do quê? da religião? De jeito nenhum, só iria atrapalhar a minha vida. Nada? Tá certo, dona Mariana, quero agradecer a sua presença. Parabéns pelos livros que eu li, os dois. Eu trouxe um para você, não sabia que ele... Eu trouxe, bem, obrigado. Depois eu vou querer a senhora autografa para mim. Posso autografar? Obrigado pela sua entrevista.